galera, tudo bem? Olha só, gente. Quem for assistir essa aula gravada, você vai ver que ela vai estar mais curta. Por quê? Porque na aula ao vivo, síncrona, né? A gravação, uma parte da gravação sumiu, entendeu? Então na aula ao vivo ali a gente acaba que interage com a galera, né? E aí acaba o tempo ficando, né, mais dilatado. Então aqui, ó, eu vou falar sobre os casos gerais de cálculo estequiométrico que desapareceu do vídeo original, tá? E aí é o seguinte, olha só, para quem tem muita dificuldade com estequiometria, talvez o seu pecado seja na essência, né? Não seja nas questões onde envolve um texto muito complexo. É a essência mesmo, é o básico ali mesmo que aquela proporcionalidade não entrou na sua cabeça, né? Cálculo estequiométrico ele é fundamentado nas regras de proporção, nas leis ponderais, leis de Lavoisier, lei de Proust, né? Lei de Dalton, talvez, né? Então, mas a lógica de proporção de Proust, ela tem que ser seguida, ela tem que ser respeitada, entendeu? Então, muitas questões, nem a equação mesmo vem. Por quê? Porque o cálculo estequiométrico, na verdade, é relacionar reagentes, relacionar produtos, relacionar reagente com produto, não é isso? Então, todas as relações de massa, de quantidade de matéria, de volume, isso é cálculo estequiométrico. Entendeu? Então, é uma coisa muito aplicável no nosso dia a dia e por isso cai tanto no Enem. Então, o que você tem que ter consciência? Você tem que ter consciência que todo cálculo estequiométrico ele passa por 3 etapas. Equação montada, né? Isso é algo bem relevante. John, e se essa equação ela não estiver montada, ela é fácil de montar? Olha só, normalmente, quando ela não vem montada, ela é uma combustão, lembra uma combustão de hidrocarboneto, por exemplo, formando CO2 e água. Ela é uma dupla troca, ácido mais base dá sal e água, ou algo desse tipo. Cátion do primeiro ânion do segundo, cátion do segundo ânion do primeiro, entendeu? Uma coisa bem direta. Agora, se ela for mais complexa, a prova vai te fornecer a equação. Quanto a balanceamento, para Enem, não preocupe com balanceamentos de altíssima dificuldade, entendeu? Normalmente os balanceamentos ali são todos balanceamentos feitos até hoje por tentativa. Nas 28 provas que nós temos, todas foram feitas por tentativa. E aí é que você vem com a temida regra de 3, que lá na matemática, John, eu sei fazer. Chega aqui na química, o trem trava tudo. Né? Então, eu preciso que você tenha lucidez que uma regra de 3, essa primeira linha, ela é fundamental, entendeu? Essas informações inseridas na primeira linha, elas estão de acordo com a proporção. Então, se você balanceou adequadamente, você tem a proporção correta. Então, é só você usar essa proporção. Entende a parada? Agora, a segunda linha, aí é o dado que ele vai te fornecer. Entendeu? E o X. E o X. Ele vai te fornecer um dado e aí você vai ter o X. Então, o que importa muito aqui para nós é a primeira linha. É a primeira linha. Eu preciso que você tenha lucidez para construir essa primeira linha. E a primeira linha depende da grandeza. Depende da grandeza. Porque é muito comum que a gente use a primeira linha em mol, não é? Pois é, mas eu só vou usar a primeira linha em mol se a grandeza envolvida no texto for quantidade de matéria. Né? Caso contrário, essa primeira linha eu não vou trabalhar com ela em mol. Eu vou me moldar para o que a leitura que o exercício espera de mim. Entendeu? Se essa leitura, por exemplo, for em massa, então eu vou trabalhar a primeira linha usando as massas molares. Mas o que é interessante você perceber? Que a lógica da proporção, ó, que está em vermelho ali, que agora eu marquei, né, para ficar mais explícito ainda, ó, essa é a lógica da proporção. Olha só, essa é a lógica da proporção. Agora você vai se adequar de acordo com o texto. Ah, ele quer em quantidade? Não, ele quer em massa? Não, ele quer em volume na CNTP? Então, essa é a parte que é você que vai ter que se inspirar, né? E eu quero te mostrar um negocinho aqui, ó, que é muitíssimo relevante, que o povo geralmente vai ter problema. Que é o quê? Olha só.
Imagine numa determinada questão que você tenha esse balanceamento, né, uma formação de amônia, e aí você tem ali, ó, 1 para 3 para 2, certo? E nessa proporção, eu te pergunto assim, ó, se eu te fornecesse aqui o valor 50, aqui seria quanto? Então, na aula síncrona, né, na aula que eu estava ali junto com a galera, a maioria me respondeu que o X seria 150. Isso é muito errado. Isso é muito errado, você viu? Muito errado. Por quê? Porque a proporção que você está vendo aqui, até então, o vermelho com o amarelo, ela é em quantidade, ela não é em massa. Então, John, se o primeiro é 50, o segundo é 150, não é. Essa proporção inicial ela é em quantidade e não em massa. Então, esse exercício, se você fizer do jeito que você está vendo aqui, ele vai ficar completamente errado. Completamente errado. Ué, John, mas aí como é que eu faço esse negócio então? O que acontece? Você precisa mexer nessa sua linha primeira. A sua linha primeira, para responder o que eu perguntei, ela tem que ser transformada, ela tem que ser convertida para massa. A receita do bolo em massa não é 1 para 3. A receita do bolo em massa é 28 para 6. Agora sim, se eu te fornecer o valor 50, você mata achando X. Você entendeu isso? Você entendeu? Você percebeu que aqui você vai ter que fazer uma continha, na verdade. Não dá para fazer de cabeça, que vai ter que ser 300 dividido por 28. Entendeu? Mas você viu que é bem diferente do que você simplesmente... Ah, é o triplo. Cara, é o triplo em mol e não em gramas. Entendeu? Então agora eu quero fazer 5 questões com vocês para isso ficar bem claro e eu quero que você repita isso. Ok? Então tá. Então olha para mim, olha nos meus olhos verdes. Ó, o primeiro exemplo ele vai trabalhar uma única grandeza. Você percebe que os componentes envolvidos aqui, ó, vai ser assim, ó, opa. Os componentes envolvidos aqui vai ser o hidrogênio e a amônia. E qual a quantidade de matéria de amônia a partir de uma certa quantidade de hidrogênio. Então a gente fala que a relação usada aqui foi mol-mol. Ele te deu uma quantidade e te pediu uma outra quantidade. Entendeu? Então essa proporção, esse é o exercício mais acessível. Por quê? Porque a proporção você está vendo ali, e essa proporção é em quantidade. Como ele te forneceu aqui o valor 7,5, então aqui é x. Vai dar 15 dividido por 3, deu quanto? 5. Entendeu? Bem rápido, olha lá, ó. 15 dividido por 3, 5. Então aqui sim você pode fazer direto, por quê? Porque a sua leitura ela já é em quantidade. Então faz direto que a coisa funciona. Agora, a questão que eu vou te chamar a atenção novamente, então essa aqui ficou beleza? A questão que eu vou te chamar a atenção novamente é o segundo exemplo. O segundo exemplo, qual que é a massa de nitrogênio necessária para produzir 58,5 gramas de amônia? Percebe que agora, galera, mudou o jogo. O jogo mudou por quê? Porque agora é só massa o exercício. Entendeu? Ele quer a massa de nitrogênio a partir de uma certa massa de amônia. Então a relação aqui agora é massa de um com a massa de outro, entendeu? É massa de um com a massa do outro. Então, aquela ideia de usar a proporção de 1 para 2 não vai dar certo, não. Por quê? Porque a pegada do 1 para 2 é em mol. Aqui eu não quero isso. Aqui eu quero que você trabalhe a receita toda em massa. Então, na sua regra de 3, naquela primeira linha, você vai ter que adequar ela, de acordo com a grandeza que você determinou. Entendeu? Então, aqui, ó, 1 mol que você determinou, não, que o texto determinou, né? 1 mol de nitrogênio, 28 gramas, massa molar. Amônia é 2 vezes 7, não é? Aí, o que o exercício te deu? Ele quer saber a massa de nitrogênio necessária para produzir 59,5 gramas de amônia. Não é isso, gente? É uma... Entendeu? E aí pronto. A questão já foi resolvida.
Mas você percebeu que a grandeza aqui é massa, não é quantidade. Então você organiza primeiro aquela sua linha inicial e depois é só fechar a churrascaria, entendeu? Um terceiro exemplo agora, nós vamos entrar aqui, ó. Pá. Outra questão. Nesse caso, o que ele pediu? Ó, ele te deu aqui, ó, o volume de hidrogênio e ele quer saber como é que é? Ah, de hidrogênio ele já te deu, né? Ó, olha lá, vamos de novo aqui, ó. O hidrogênio ele já te deu. Agora a amônia ele quer o volume, é isso? É. Então a relação toda aqui é em volume. É volume com volume. Não é? Então, essa proporção que inicialmente aqui é em quantidade, eu vou organizar ela novamente. Entendeu? Por que eu vou organizar ela? Eu vou fazer assim, ó. 3 vezes, como está na CNTP, 22,4 litros. E aqui, 2 vezes 22,4 litros, entendeu? Eu transformei para volume. Aí ele vai te dar aqui o volume de 90 e você vai achar o volume de amônia produzida. Sacou? 3 para 2, passei para volume, ele me deu um 90 no exercício e eu vou encontrar o volume final ali, que é o volume de amônia. Percebe que esses 3 primeiros exercícios, a grandeza é a mesma. Mol, mol. Né? No caso, quantidade de matéria. Massa, massa. Volume, volume. Agora, essa questão aqui, ó, que nós vamos fazer agora, é que gera uma pane. Por quê? Porque agora a proporção, na verdade, o comando do exercício trabalha com 2 grandezas. Percebe que ele fala em massa de água, certo? E ele quer aqui, ó, quantidade, não, e ele te fornece quantidade de matéria. Então, assim, para muitos essa questão é difícil demais, essa proporção ela é muito complicada, como é que eu ia resolver isso? Não é assim? Para a maioria seria uma questão aí de nível muito, assim, muito mais complicado, ainda mais mexer com 2 grandezas, como é que eu faria isso aqui? Né? Então, o que eu recomendo aqui? Ó? Eu recomendo que você tenha a seguinte consciência. Né? Nessa coluna, você vai entrar só com mol. Nessa coluna aqui, ó, você vai entrar só com massa. Você não precisa fazer 2, 3 regras de 3. Entendeu? Você pode fazer uma só, sendo que do lado esquerdo você leva em mol e do lado direito você leva em massa. Isso dá certo. Isso funciona e funciona bem, tá? Porque o que acontece? Eu sei que a proporção é 1 para 5, eu sei disso. Isso não é novidade. Mas a minha regra de 3, eu vou manter o lado esquerdo em mol, mas o lado direito eu não vou manter em mol, ó. Entendeu? O lado esquerdo eu mantenho em mol. Por quê? Porque ele estabeleceu lá no começo essa lógica de quantidade. O lado direito eu vou trabalhar em massa. O lado direito eu vou trabalhar em massa. Por que é legal fazer assim? Porque aí, à medida que ele te fornece aqui o 5, ó, você chama aqui de X, entendeu? E é legal que você pode até cortar a unidade, ó, mol com mol você vai cortar. E aí você vai poder obter a resposta em gramas, que é o que ele quer. Ele não quer a massa de água. Você percebeu que você não precisa usar a mesma grandeza na totalidade. Você pode trabalhar grandezas diferentes respeitando essa lógica da coluna. Entende? A última questão aqui, ó, ela também vai te dar essa leitura de grandezas diferentes. Ele fala aqui, ó, a quantidade de matéria de butano. Então ele quer saber aqui, ó, o número de mol que vai ser obtido de butano, consumido de butano, sendo que vai produzir um certo volume de CO2. Então a relação aqui é mol de um com o volume do outro. Entendeu? Então, qual que é a recomendação mesmo? Em cada coluna você mantém a grandeza. Então a proporção de 1
para 4, ela é em mol. Na minha regra de 3, eu vou fazer a massa molar do butano é 58, entende? 48 mais 10. E o volume molar do CO2 é 4 vezes 22,4. Lembra? CNTP, 1 mol, 22,4. Aí ele me deu o 112 e aqui eu vou chamar de X. John, isso vai dar certo? Vai, gente, porque litro com litro você vai cortar. A resposta já vai ser dada em gramas. Gente, a minha preocupação é justamente em você ser efetivo, eficiente e você ser rápido dentro dessa eficiência. Entendeu? Não adianta você querer acertar uma questão demorando horrores. A ideia é acertar a questão no menor tempo possível. Entende? Então você não precisa harmonizar as grandezas. Trabalha nessa pegada de colunas, né, utilizando grandezas muitas vezes diferentes. Corta a unidade de uma das grandezas e você vai chegar na resposta do exercício. Entendeu? Beleza? Então, para quem está assistindo aqui gravado, aqui foi um pouco mais rápido, né? Porque não tem interação, ou a interação é muito pequena. E aí, o finalzinho dessa aula já está gravado, são os primeiros casos especiais. Valeu? Grande abraço. Tchau!